Conseguiu trazer boas informações, conseguiu esclarecer muita coisa. Sim, claro que assim, algumas situações realmente não conseguiu ser detalhada com mais afinco. E aí eu estava esperando, por exemplo, que ele respondesse a respeito do aporte, da LFU. Só que infelizmente isso acabou não rolando. Porque amanhã vai ter a abertura desse contrato aos conselheiros, inclusive explicação da LFU sobre esses pontos. Então, assim, isso aí acabou não sendo esclarecido. O SAF, ele deu um parecer a respeito de calendário, a respeito do que vai ser feito. Então, pontos importantes foram trabalhados. Sobre a Arena Barradão também deu uma explicação, satisfatória ou não, mas a explicação foi dada. E acabou trazendo informação aí nova, completamente nova, de que o Vitória está contratando. Na verdade, já contratou o jogador. O jogador deve estar chegando aí nos próximos dias. Ao Vitória, um ponto espanhol sem contrato. Então, abre-se um leque aí de nomes. Mas, de forma geral, foi uma coletiva muito mais esclarecedora do que, por exemplo, de Gustavo Vieira. Foi muito mais autêntica, muito mais. Que trouxe muito mais informações à torcida do Vitória. Sobre a minha pergunta da LFU, ele traz um ponto aí de explicação, né? Os clubes assinaram por 50 anos para frente, então até 2075, e o Vitória vai assinar nesse mesmo período. Ou seja, o Vitória vai até 2074, 2075. São 5 anos para frente a partir da Libra, a partir do contrato, da finalização do contrato da Libra. Então isso é um ponto importante a se tratar, porque assim, não é que nem a Libra que foram 5 anos. No caso da LFU são 45 anos para o Vitória. Ou seja, vai acabar em 2074. Então, isso aí prende muito mais o Vitória ao contrato da Libra. Então, isso é um ponto a sempre se deixar claro, certo? Termos financeiros da apresentação que ele fez, foi uma apresentação que ele abriu dados para poder justificar essa compra. No frigir dos ovos, ele acabou vindo trazendo esses dados para poder justificar, no sentido de, olha, precisava esse dinheiro no ano passado, para este dinheiro eu conseguir pagar as dívidas, para esse ano eu preciso de novo, e para o ano é venda de atleta, ou seja, tudo que dentro do orçamento do clube não estava previsto o pagamento das dívidas em si. As dívidas têm sido tratado como algo à parte. Isso é um problema. Isso é um problema relativamente grande para o futuro. Porque se a dívida é tratada, se a dívida é paga o tempo todo com caixa extra, com dinheiro extra, se esse dinheiro extra não aparecer, se o projeto der errado e você de repente no ano não conseguir vender, você pode no futuro ter dificuldade para pagar as suas próprias contas. Então assim, me preocupa essa questão do fluxo de caixa. Entendi a justificativa, entendi por que está sendo feito isso neste momento, mas eu acho que para o futuro é algo extremamente perigoso, é algo extremamente que pode dar um problema relativamente sério para o Vitória. Então, assim, é um ponto de atenção com relação a isso. Falando sobre a SAF, ele falou mais ou menos que o calendário do clube bate com o calendário do Movimento Vitória SAF. Então, assim, fica ali próximo do que eles têm sido tratados. E o fato dele trazer o Movimento Vitória SAF para dentro do clube, e eu já confirmei com os membros do Movimento Vitória SAF que de fato isso aconteceu, que esse contato aconteceu no dia de hoje, que eles aceitaram a proposta de compor o dossiê, comprou a equipe comitê para poder se fazer a SAF. Então, assim, se realmente isso aconteceu, e de fato aconteceu, isso é um ponto positivo, porque você tenta alinhar as duas expectativas, alinha a expectativa no Movimento Vitória SAF, alinha a expectativa também do clube e deixa todo mundo na mesma página. Isso é salutar, isso é saudável para o processo do clube. Então, isso foi legal. Com relação à Arena, eu acho que assim, foi dado uma expectativa muito alta em termos de prazo, e esse prazo nitidamente não foi cumprido por problemas que talvez não estava previsto dentro do projeto. Talvez não estava previsto dentro do projeto. Né? Ele próprio fala que o projeto ainda precisa de alguns documentos fundiários, precisa ainda de alguns acertos para poder ser enviado, e ele priorizou o dinheiro. Priorizou a LFU para depois falar de Arena Barradão, para depois falar de SAF.
Então, assim, foi uma priorização para tentar salvar o ano. E aí, outro ponto que aí depois acabou, depois que o microfone passou, que acabou me fugindo e depois não tinha como eu pegar o microfone para poder perguntar, era no sentido, beleza, ok, você está pedindo para os conselheiros aprovarem a LFU, você está pedindo para que os conselheiros, de fato, façam esse trabalho porque o clube precisa de dinheiro. E se por acaso os conselheiros reprovarem, o que é que o clube vai fazer? Vai deixar de pagar as contas para poder pagar as dívidas? Qual vai ser a prioridade nesse ponto? Eu acho difícil que isso aconteça. Eu acho bem provável vai ser aprovado. Porque assim, se no Conselho Fiscal isso já foi aprovado, e se hoje o Conselho é pró-Fábio em sua maioria, eu acho muito difícil que não seja aprovado. Mas isso pode acontecer. Qual era o planejamento do clube para isso? Então você tem estes pontos aí com relação à Arena Barradão. Com relação ao planejamento de futebol, com relação àquilo que foi falado sobre o futebol do clube, acho que assim, não tem grandes novidades, né? Numa janela praticamente fechada, e trazendo a informação agora, novamente, que o próprio presidente falou que o Vitória contratou um ponta gringo, um ponto espanhol, que chega esse final de semana para poder fechar a janela, a esperar quem é esse atleta, mas assim, pelas configurações que ele já falou, me parece que o jogador vai vir mais ou menos na mesma linha dos outros. De Canta La Piedra, de Romarinho, de Rubem Ismael, ou seja, jogadores que estão parados, jogador que está parado, que vai precisar readquirir ritmo de jogo para poder jogar. A gente não sabe quem é, eu não sei quem é. O nome que foi divulgado, obviamente que eu vou apurar, vou trazer informação, vou procurar com minhas fontes, mas eu não sei quem é, não tem informação. Se algum colega vazar antes, se alguém confirmar antes, e de fato for verdade, a gente traz no canal e traz no site. Mas o fato é que o Vitória, a gente não sabe quem é que vai contratar. Uma bela surpresa o Vitória contratar ainda, pensar ainda em contratação. Então isso é mais um ponto a se falar da coletiva. E no final acabou sendo um bate-papo, teve a pergunta a respeito das profecias de Fábio Mota. Enfim, mas assim, de forma geral, foi uma coletiva muito produtiva, praticamente não, uma hora de coletiva. Então foi uma coletiva bem produtiva, trouxe alguns pontos interessantes, e aí cada um vai determinar o que se gosta, se não gosta, quem vai achar que é Fábio Lorota, quem não é, quem é a favor de Fábio, quem não é, cada um vai ter seu ponto de vista, mas assim, de forma geral, se a gente for analisar em termos de conteúdo, a entrevista coletiva foi uma entrevista mais de conteúdo, mais que trouxe mais informações, que trouxe mais notícias, e agora a se conferir o andamento desse processo internamente. A se conferir como vai ser o andamento da SAF, a se conferir como vai ser o andamento da Arena Barradão, a se conferir como vai ser o andamento desse processo da LFU, se vai ser aprovado, se não vai ser aprovado, quanto que de fato Vitória vai receber da LFU. Acho que tudo isso a gente vai saber de fato amanhã, com mais detalhes. Mas já fica claro aí que são 45 anos de processo com relação à LFU e o Vitória vai precisar administrar 45 anos disso aí. Ponto. Completamente diferente da Libra, certo? Completamente diferente do que foi feito na Libra. Aí assim, fica pro torcedor avaliar se é de fato positivo se fazer esse contrato de 45 anos, se é negativo. A expectativa antes era com relação à Libra, porque a Libra foi de 5 anos, agora com a LFU são 45 anos, então é um processo muito maior. É como eu já falei em outros momentos que a SAF e a Arena Barradão a Arena Barradão são 35 anos. A SAF, vamos botar em 50 anos. E o contrato da LFU é 45 anos. Então, assim, quem assumir SAF, novo presidente, enfim, daqui para frente, são 45 anos para frente, são pelo menos 14 gestões para frente, vai ter esse contrato da LFU até que alguém rompa, pagando multa, não pagando multa, enfim, sabe-se lá o que vai acontecer no futebol brasileiro. Mas o fato é que a Vitória fica presa à LFU até pelo menos 2074. Então, isso é um ponto sempre a se falar e sempre a falar em conversas quando a gente falar de orçamento do Vitória. É um ganho agora, é fato. É um ganho que o contrato é de 35%, só que o Vitória perde 15% desse aditivo, então é um aumento de 20% em relação ao contrato da Libra. Então, é um aumento importante. Se você fala que o Vitória arrecada 80 milhões por ano, você está falando que o Vitória vai passar a arrecadar, em média, 96 milhões no ano. Ou seja, é um dinheiro que o Vitória recebe hoje. Vamos trabalhar na meta aí de 60 milhões? Vamos supor que o Vitória receba agora 60 milhões de reais.
E por ano o Vitória vai receber 16 milhões. Ou seja, é uma grana considerável, né? Seria basicamente mais uma folha para o Vitória. Então acho que esses dados, essas informações que amanhã a gente vai ter mais de forma mais concreta com relação a isso, e na apresentação, que provavelmente vai ser dos conselheiros, tem fluxo de caixa, tem um crescimento das receitas da Libra, da LFU nos próximos 5 anos. Pelo gráfico que eu vi, chegaria até 2034 em mais ou menos 3 bilhões de reais. Então, assim, se realmente seguir essa faixa de crescimento, vai se alcançar esse patamar. Então, assim, temos todos esses ganhos, certo? Então, de forma geral, foi uma coletiva produtiva do presidente Fábio